Cavaleiros do Zodíaco é o anime que fez a infância de muita gente. Suas batalhas, lições, trilhas sonoras incríveis criou uma grande base de fãs. Mas como qualquer obra audiovisual, esse anime não está isento de ter coisas que não fazem o menor sentido. E no vídeo de hoje vamos justamente tratar desse tema. Então já vai deixando aquele like gostoso, se inscreva no canal e falamos de mais e sem mais enrolações, bora pro vídeo! É dito que no intervalo de mais ou menos 200 anos, Athena reencarna na Terra para lutar contra o mal e defender a Terra contra a fúria dos deuses. E por eras foi dito que ela conseguiu conter o avanço de Poseidon, Hades, Ares e até os gigantes. E o que não faz sentido nessa história é porque os deuses não invadem a Terra enquanto Athena não está na Terra. Se existe um intervalo de mais de 200 anos, qualquer deus poderia usar essa lacuna para invadir a Terra. Nunca foi dito se existia alguma regra que impedia os deuses de fazerem uma coisa assim. Se por acaso existe uma regra, por que os deuses não aproveitam para atacar o exército de Athena quando ela ainda é um bebê? A deusa Ker, que por acaso é serva de Hades, estava liberta e ativa enquanto Athena era uma criança. E ainda temos um detalhe que Athena foi afastada do santuário pelo Aiorus, ficando sob os cuidados do milionário Mitsumasa Kido. Não existia sequer um cavaleiro defendendo a verdadeira Athena naquela ocasião. Por que a Ker não foi atrás do bebê Athena e finalizou ali mesmo? Não faz sentido. Aproveitando esse gancho, como fica o santuário entre as Guerras Santas? No clássico foi revelado que apenas Doku de Libra e Shun de Ares estavam ativos como cavaleiros. Todos os cavaleiros da sua geração estavam de arrasta pra cima. Então, as forças de Athena estavam completamente lesadas. Esse era o momento oportuno de qualquer exército inimigo atacar os cavaleiros de Athena, principalmente enquanto Doku e Shun estavam velhos, porque o mestre ancião podia voltar para sua juventude graças ao Misofetamenos, mas o Xion não. Você já se perguntou onde estão os outros Cavaleiros de Bronze? Porque pelo menos se tratando do aspecto canônico, apenas os Cavaleiros de Bronze criados pelo Mitsumasa Kido e a June aparecem na obra inteira. Vale lembrar que os Cavaleiros de Bronze são da categoria mais numerosa de todo o exército de Athena. Então como não vemos outros Cavaleiros de Bronze no santuário? Sério que o santuário não tem nenhuma reserva de Cavaleiros de Bronze? Na adaptação animada de forma filler, foram introduzidos outros cavaleiros como Dócrates, Diste, os Cavaleiros Fantasmas, outros alunos da Ilha de Andrômeda e etc. Contudo, a patente desses cavaleiros nunca foram reveladas, tanto que eles são conhecidos como Cavaleiros sem Constelação. As correntes de Andrômeda mostraram mais de uma vez a capacidade de bloquear ataques envolvendo o Cosmo ou ataques mentais. Ela, por exemplo, bloqueou o golpe fantasma de Fênix, e Shun conseguiu não ser tragado pela outra dimensão usando a defesa circular. Tendo dito isso, por que o Shun não é capaz de bloquear nenhum ataque musical? Tanto Sirene de Sirene, Faraó de Esfinge e até mesmo o guerreiro deus Mib de Benatnash foram capazes de desferir golpes envolvendo o Shun que ele ficou totalmente impotente. E a desculpa é que esses ataques não viajam necessariamente pelo ar por vibrações sonoras, e sim que ecoam diretamente no cérebro. Mas se é um ataque diretamente no cérebro, como as correntes não foram capazes de bloquear? Sendo que ela foi capaz de bloquear um golpe fantasma de Fênix que, por acaso, é um golpe que atinge diretamente a mente? Fica aí a questão. Porque o Aioria não ajudou na Batalha das 12 Casas. Não está muito presente no anime, mas no mangá fica subentendido que Mu, Aldebaran, Miro e Shaka estavam em dúvidas sobre o Grande Mestre e Athena. Por isso eles ficaram paradinhos nas suas casas e não foram ajudar os bronzes. Isso fica mais evidente no reboot 3D CGI de Cavaleiros do Zodíaco. Contudo, Aioria de Leão não tinha mais dúvida alguma. Ele viu com os próprios olhos que Aiorus defendeu a verdadeira Athena. E ele mesmo teve um embate contra o Grande Mestre antes de ser interrompido pelo Shaka e acontecer todo aquele rolê do Saga usar o Satã Imperial em Aioria, deixando o Leonino sob seu controle. Beleza, mas e depois que Seiya fez o Aioria voltar ao normal? Por que o Aioria não subiu com os bronzes e não ajudou na batalha? Ao contrário dos outros dourados, como eu mencionei, ele não tinha mais dúvidas. Ele não sabia que o Grande Mestre era o Saga, mas sabia que o Grande Mestre era maligno. O anime ainda faz uma coisa mais sem noção ainda, que a desculpa de Aioria não subir é porque ele foi enterrar o Cassius. Mano, você levou o quê? 7 horas pra enterrar o cara? E ainda aparece a cena dele andando calmamente de volta ao santuário, como se a deusa dele não tivesse por um fio.
Pela lei de Atena, as Amazonas devem usar máscaras, pois devem abster de sua feminilidade e lutar como homens. Nem preciso comentar como isso é idiota, né? Mais que isso, se um homem ver a Amazona sem máscara, ela é obrigada ou a amar ou a matar esse homem. Qual o sentido disso, afinal? Se é pra esconder a feminilidade, como amar esse homem converte o status de guerreira dela? E se por acaso mais de um homem ver o rosto dessa mulher? Porque assim, praticamente o elenco todo de Cavaleiros do Zodíaco viu o rosto da China. Também, né? Aquela máscara quebra à toa. Parece até feita na China. Desculpa por isso. China inicialmente leva essa regra muito a sério, até tenta eliminar o Seiya, mas de uma hora pra outra ela simplesmente taca o dane-se, e em momento algum ela é repreendida por Atena, mesmo claramente tendo quebrado uma das leis de Atena. E em outros spin-offs, praticamente todas as Amazonas ignoram essa lei da máscara. E adivinha, não acontece nada. Fica simplesmente um elemento que não precisava existir. Inclusive, essa lei não existe no reboot 3D CGI de Cavaleiros do Zodíaco, e é um dos poucos acertos dessa bomba. E gente, seria fácil demais contornar isso. Era só Atena declarar que essa lei foi revogada. Isso levaria poucos segundos de animação. Mas não! Preferem deixar todo mundo quebrar essa regra e Atena cagar pra isso. A saga de Asgard foi a primeira saga inteiramente filler criado para animação. Lembrando que todos os arcos fillers anteriores eram mini-arcos, inseridos dentro da saga do Santuário. Enfim, nessa história, Poseidon é revelado ser o inimigo final que estava manipulando a representante de Odin, o deus de Asgard. Hilda de Polaris ficou a saga inteira sob o comando de Poseidon, e única e exclusivamente pela vontade dela, as armaduras dos guerreiros deuses vestiram 7 guerreiros, e ela ainda tirou a proteção divina de Odin, que impedia o derretimento das calotas polares. O que fica sem explicação é, por que Odin permitiu isso? É importante lembrar que todo o poder de Hilda provém da intercessão dela por Odin, ou seja, todo o poder vem de Odin, assim sendo, por que Odin tirou a proteção dele pelas calotas polares? Se ele que mantinha isso, e a tarefa de Hilda era só continuar orando, por que ele tirou? Rapidamente Hilda menciona que Asgard estava sob a regência de Poseidon, e nem mesmo Odin poderia desobedecer a esse deus. Só que isso não tem nem pé e nem cabeça. Odin é o deus dos deuses da mitologia nórdica, então por equivalência ele está no mesmo patamar que Zeus. Então como ele temeria Poseidon? E no final tudo isso foi jogado pro alto, porque Odin mostrou que estava do lado dos cavaleiros de Atena e queria livrar suas terras da influência desse deus maligno. Odin, desde o início, podia interceder pelos cavaleiros, não descongelar as calotas polares, fazendo Atena estar do lado dos seus cavaleiros, tornando tudo mais fácil, mas ele preferiu agir nos últimos segundos do segundo tempo. Continuando as lógicas de Asgard, Poseidon controla Hilda de Polaris através do Anel de Nibelungo. E o Anel de Nibelungo é um artefato mágico vindo da mitologia nórdica. Tendo dito isso, Poseidon enfeitiçou Hilda com um artefato da própria mitologia dela, em vez de usar seus artefatos próprios? Hã? Em Next Dimension, a continuação canônica da saga de Hades, o Cavaleiro de Ouro Caim de Gêmeos atacou o 13º Cavaleiro de Ouro, Odisseus de Serpentário, com a explosão galáctica. Até aí normal, só que o corpo de Odisseus foi completamente despedaçado e lançado no espaço. E só tem um problemazinho nessa questão. A armadura de Serpentário ficou completamente intacta. Pela lógica, para um ataque te atingir, primeiro tem que transpassar a armadura para chegar no corpo do cavaleiro. Mas de algum jeito, a explosão galáctica atingiu o corpo de Odisseus, não fazendo um único arranhão na armadura de ouro. O filme Prólogo do Céu é um dos filmes mais polêmicos de Saint Seiya, principalmente porque ele saiu do tom clichê de shounen que CDZ sempre teve, e mergulha numa atmosfera seinen, onde tudo fica mais contemplativo e filosófico. Você assiste e já não tem aquela certeza se os cavaleiros vão vencer. O filme todo tem um aspecto de dar a impressão na gente que não existe mais esperança. Em geral, é um filme muito belo, com seus problemas aqui e ali, mas muito belo. Durante o filme, Saori desiste de ser a deusa protetora da Terra e entrega seu báculo sagrado para Artemis. No entanto, em nenhum momento ela vira uma humana normal, tanto que seu sangue continua tendo atributos divinos. Mas Atena, após entregar seu báculo, parece não ter poder nenhum, sendo que sabemos que isso não é verdade. Quando Apolo chega no campo de batalha, em certo momento Saori joga um desafio pro irmão, dizendo que se ele insistir e não parar, vai ter que enfrentar ela. Mas assim, Saori, você quer enfrentar o Apolo atrás do Seiya? Nem pra tomar a dianteira a deusa da guerra
guerra faz. Escudo Aegis, ela nem pensa em proclamar, muito menos sua armadura divina. É isso aí, a deusa da sabedoria e estratégia em batalha, senhoras e senhores. Então é isso, guerreiros, espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele like gostoso. E se você quiser me ajudar de alguma forma monetária, existe meu Pix, katsupix@gmail.com, e existe o botão Valeu Demais aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!